Então, né, pessoal, a novela da desoneração da folha de pagamento ou da possível reoneração, não é mesmo? Continua a todo vapor, esse imbróglio que já vem se arrastando há algum tempo, uma disputa inicialmente entre o Congresso Nacional e o Poder Executivo, né, entre o Legislativo e o governo Lula, mas uma disputa que pode ganhar mais um componente, ao que tudo indica, vai ganhar um componente a mais, caso o Congresso Nacional acabe derrotando o governo Lula mais uma vez nesse ponto aí, e esse terceiro ente, esse terceiro agente a participar dessa confusão toda seria o Poder Judiciário, principalmente, né, de forma mais específica, o STF, na pessoa dos Supremos Ministros aí, porque muito provavelmente o governo Lula, né, o Ministério da Fazenda do Fernando Haddad, vai judicializar essa questão, levar para apreciação do STF em caso de mais uma derrota do Lula. A grande pergunta é, uma vez que a gente mais ou menos tem certeza que isso vai acontecer, a grande pergunta é, o que o STF vai decidir nesse caso? Ele vai ser favorável ao Congresso Nacional ou ele vai passar por cima de mais um monte de coisas para favorecer o governo Lula? Vamos nos debruçar sobre esse tema, sobre essa questão que tem o potencial de custar aí algumas dezenas de bilhões de reais para o governo Lula. Mas antes disso, não se esqueça, deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? O que vai acontecer no primeiro momento? Vai ter uma reunião aqui entre o Pacheco, que é presidente do Senado aí, e o Fernando Haddad. Parece que na próxima segunda-feira, dia 15 de janeiro, eles vão se encontrar. Estou gravando isso aqui na noite do dia 10 de janeiro, né? Então, daqui a poucos dias, parece que vai ter essa reuniãozinha entre Legislativo e Executivo para discutir a questão da tal da MP aí que foi editada pelo governo Lula, peitando o Congresso Nacional. O grande ponto aqui é esse, né? Questão da desoneração da folha de pagamento, você sabe, aquela, digamos, um benefício, um privilégio tributário que alguns setores têm, de forma mais específica, 17 setores, e que permite a esses setores pagar menos imposto em cima da folha de pagamento. A ideia, claro, é gerar mais emprego a partir daí, e essa é uma modalidade tributária mais favorável para as empresas, portanto, elas brigam para manter isso aí, realmente é algo muito positivo para os negócios dessas empresas aí, e é bom para a geração de emprego de forma geral. Isso aí, mais ou menos, funciona desde os tempos da Dilma Rousseff, começou com mais de 50 setores lá naquela época, isso foi gradualmente sendo reduzido até parar nos atuais 17 setores, e estava previsto o fim da desoneração da folha de pagamento para 31 de dezembro de 2023. Então o Congresso Nacional se adiantou a questão a esse encerramento da desoneração e aprovou uma lei prorrogando isso aí até o dia 31 de dezembro de 2027. Então o governo do Lula inteiro, com primeiro esse mandato pelo menos, né, com a desoneração da folha de pagamento sobre esses setores vigorando, também tem uma desoneração específica para prefeituras com menos de 100 e poucos mil habitantes ali, né? O que o governo Lula fez no primeiro momento? O que o próprio Lula fez? Ele vetou essa lei integralmente. Eu achei que isso não fosse acontecer, falei aqui num vídeo neste canal dizendo, né, que isso representaria um embate muito sério entre o Lula e o Congresso, e um embate que ele não conseguiria vencer, porque esses vetos poderiam facilmente ser derrubados, dado o grau de aprovação que a desoneração teve ali, praticamente unânime, na Câmara dos Deputados, né? E de fato a coisa aconteceu, o Lula vetou a lei integralmente e o Congresso Nacional mais do que rapidamente derrubou os vetos do Lula e então a coisa continuou vigorando sem maiores problemas. Na calada da noite, na virada do ano, na data em que essa lei iria começar a vigorar, o que o governo Lula fez? Editou uma MP, que é a 1201 de 2023, promovendo a reoneração gradual desses setores a partir de abril de 2024, né, até 2028, se eu não me engano, a coisa começar ali a vigorar de forma integral para todos os setores. Então a coisa foi feita de forma escalonada, eu fiz um vídeo também na época explicando essa MP aí e tudo mais, e disse que, em primeiro lugar, eu acho isso um absurdo total. Como que o presidente da República edita uma MP desdizendo que o Congresso Nacional aprovou poucos dias antes, né?
Que forma é essa de governar? O Congresso aprova uma lei e aí o Poder Executivo faz uma MP com uma lei ao contrário do que o Congresso acabou de aprovar? Isso é uma loucura total, ao meu ver, uma ruptura institucional, sem dúvidas, né? Então, é claro que isso aí causou uma série de repercussões junto ao Congresso Nacional, com muitos líderes ali reclamando do governo Lula. O próprio Arthur Lira, se eu não me engano, falou que ficou muito surpreso negativamente pela ação tomada pelo Lula, né? E principalmente, já está sendo ventilada a possibilidade, aí é o grande ponto central aqui dessa história, né? Está sendo aventada a possibilidade de o Congresso Nacional simplesmente devolver a MP para o Lula, nem apreciar a matéria, fazer ela voltar e aí ela expira, caduca imediatamente, né? Tem um prazo ali que o Congresso Nacional pode usar para avaliar a questão e tudo mais. E essa questão de avaliar ou devolver a MP está em aberto ainda, não tem nada específico na lei autorizando ou proibindo, então a coisa mais ou menos aí está em cima do muro. Então, o que o Rodrigo Pacheco afirmou, né? Disse que vai se encontrar com o Fernando Haddad e que ele não faria nada como devolver a MP antes de conversar com ele. Tá dando uma sinalização positiva ali e tudo mais. Afirmou o seguinte aqui, né? Embora a maioria dos líderes com quem o Pacheco conversou defendam a devolução da MP, então o pessoal não quer nem apreciar a matéria, ele disse aí que confia que isso não vai acontecer porque essa hipótese não está sendo trabalhada, né? Ou seja, né, ele está falando aqui basicamente que está dando a entender que ele quer um diálogo com o governo, tentar sair uma saída honrosa para o governo nessa história e não quer bater de frente, fazer uma ruptura institucional, que seria mais um capítulo nesse debate aí entre o governo e o Congresso Nacional sobre a questão da desoneração da folha de pagamento, né? Porém, é claro que o governo Lula já está se antecipando a essa questão aí, imaginando o que vai poder ser feito, qual é o próximo passo, né? Sempre cada um dobrando a aposta, a cada novo passo dado, né? Qual vai ser o passo que o PT vai dar, então, para tentar reverter essa questão, uma vez que o Congresso Nacional ou devolva a MP para o governo sem apreciá-la, ou simplesmente vote contrário a isso aí, e ela acabe perdendo a sua validade, né? No primeiro cenário, o que se espera, né? Que o Ministério da Fazenda recorra ao STF, porque essa questão da devolução de MPs não está muito clara na legislação, não tem nada permitindo e não tem nada proibindo, né? Então, em tese, muitos acreditam, inclusive, que o Congresso não poderia devolver uma MP sem apreciá-la. E tem muita gente, inclusive, que acha que o Congresso não pode nem deixar passar aquele prazo, que são 120 dias, se eu não me engano, né, para que a MP seja votada. Depois que passa o prazo, ela simplesmente caduca se o Congresso Nacional não a apreciá-la. Alguns dizem que o Congresso é obrigado a fazê-lo, mas a lei é omissa nesse sentido. Então, o que aconteceria nesse caso, uma vez que o Ministério da Fazenda leve a questão aí para o STF? Os Supremos Ministros iriam legislar sobre esse tema que ainda está em aberto e causa alguma polêmica. A verdade, né, a gente sabe muito bem disso aqui. Desde a Constituição de 1988, esse mecanismo de devolução da MP só foi levado a cabo aqui em 5 oportunidades, né? Uma delas logo ali na época do Fernando Collor mesmo, logo depois da Constituição ser aprovada, em 89, né? Em 2008, durante o primeiro mandato do Lula, 2015, durante o segundo mandato da Dilma, aliás, que 2008, segundo mandato do Lula, 2015, segundo mandato da Dilma, as 3 primeiras ocasiões, então, e 2 vezes em 2 anos seguidos contra o Bolsonaro, né? Ou seja, parece que o STF estava deixando de boa a coisa acontecer aqui, junto ao Poder Executivo e o Congresso Nacional, né? De forma mais específica aí, na época do Bolsonaro. E agora com o Lula, será que eles vão agir diferente? Fica aí a grande questão, né? Lembrando aqui que essa MP de 2015, na época da Dilma, que foi devolvida, MP 669 de 2015, reduzia a desoneração da folha de pagamento aí, e o Congresso Nacional devolveu essa MP na época, ou seja, é o mesmo tema aí, né? É bem possível, então, que a coisa venha a ser judicializada caso o Congresso Nacional devolva a MP. Porém, e se a MP tramitar pelo Congresso Nacional e ela for derrubada lá por meio de votação?
também o PT vai judicializar a questão, vai levar isso para o STF considerar. Será que o STF, nessas duas circunstâncias, nessas duas possibilidades, vai agir a favor do PT? No primeiro caso, eu não tenho dúvidas de que eles vão obrigar o Congresso Nacional a apreciar a MP e dizer que ela não pode ser devolvida, né? Porque realmente é uma bola quicando na frente aí do STF. Tanto que eu acho que esse é o grande motivo pelo qual o Pacheco não quer devolver a MP para o governo federal, porque ele vai judicializar a questão no STF e vai ganhar tranquilamente. Isso vai voltar para o Congresso Nacional, com o Congresso enfraquecido nessa questão. Então é muito mais provável que eles votem isso aí, levem a votação e derrubem completamente, porque aí é mais difícil o STF bater de frente, vai ser uma guerra direta com o Congresso Nacional. E fica a questão, será que o STF vai comprar essa briga aí a favor do PT por uma questão orçamentária? O STF não tá nem aí para esses pontos orçamentários, muito pelo contrário, né? Tem várias rasteiras que o STF já deu aí no Lula por conta de questão de orçamento também, né? Então, eu acho pouco provável o STF legislar a favor do Lula nessa segunda ocasião. Na devolução da MP, para mim, é quase certo que o STF vai legislar favoravelmente ao Molusco, né? Porém, antecipando-se ao PT, o Partido Novo, olha só, né, que coisa, acionou o STF aí contra essa MP da reoneração do governo Lula. Conforme eu adiantei aqui, você certamente concorda, é um absurdo total o Lula ter proposto essa MP. E o pessoal do Partido Novo está levando isso lá para o STF, questionando, dizendo justamente que o governo federal não pode editar uma MP, desdizendo, contrariando uma lei que acabou de ser aprovada pelo Congresso Nacional. Isso aí viola as competências dos poderes, né? Mas isso aqui a gente sabe que é café com leite. O argumento do Partido Novo, do ponto de vista constitucional, está corretíssimo, mas o STF não está nem aí para esse ponto, né? Então vamos aguardar essa reuniãozinha republicana aqui na segunda-feira entre o Pacheco e o Haddad, para a gente ver, para a gente tentar entender para onde essa história vai caminhar, né? Mas o que você achou desse caso? Colabore com o nosso debate. Se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.